Primeiramente, eu gostaria de dizer que quando a gente vai quebrar uma ligação, ela tem que absorver calor para quebrar. Nas turmas de Floripa do ano passado, foi onde eu encontrei mais resistência com esse conteúdo. Devido a esse fato, né? Para quebrar uma ligação, não tem exceção. A quebra das ligações da glicose, a quebra, sei lá, de uma ligação que envolve lá no mecanismo de bioquímica, que ela absorve calor. E aí, quando você forma a ligação, é que libera. Tanto que existe um gráfico que eu posso mostrar para vocês, é um gráfico simples, que representa isso aqui. Toda vez que tu procurar um gráfico de quebra de ligação, ele vai aparecer desse jeito. Dá uma olhada nos patamares de energia. Você está vendo isso? Quando eu tenho dois hidrogênios grudados no outro, formando a ligação, eles estão num patamar menor de energia. Se eu fornecer energia para essa ligação, ela se quebra e eles ficam com mais energia num patamar maior de energia. Então, o que eu estou te dizendo aqui? Que aquele X que aparece nesse gráfico é a energia de ligação. E aí, como tudo na química, na termoquímica pelo menos, né, tudo para 1 mol. Você lembra, né? A entropia de combustão é para fazer a combustão de 1 mol do combustível. Entropia de formação é para formar 1 mol da substância, né? Então, entropia de ligação é para 1 mol de ligação. Eu vou quebrar 1 mol de ligações de hidrogênio. Então, se tu quebrar, absorve. Ó, se tu quebrar, vai passar daqui de baixo aqui para cima. Então, você absorveu energia. Não tem exceção. Ah, mas lá no NADH2 quebra, libera. Não, quebra, sempre absorve. Quebra da glicose, absorve. Quebra do que for, absorve. E aí, quando você volta, tá? Eu pego esses hidrogênios sozinhos e formo a ligação. Ela vai estar num patamar menor de energia, aí sim libera. Então, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele é um gráfico mais simples possível do mundo inteiro para você entender mesmo. Só que eu vou te mostrar um gráfico um pouquinho mais complicado, porque é um gráfico que já caiu no Enem, e seria importante você ver esse gráfico, tá? Então, depois eu volto para esse slide aqui para dar um fechamento e fazer o resuminho para vocês. Então, nem se preocupa, tá? E também eu posto os slides depois, tá? Não se preocupe também. Eu só vou mostrar um gráfico um pouquinho mais complicado, que vai ser esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui já caiu no Enem. E tu tinha que interpretar isso aqui. Apareceu sem os desenhos ali de cima. Então, o que eles estão te mostrando aqui? Que eu vou ter aqui hidrogênio com hidrogênio sem estar fazendo a ligação. E aí, quando eles estão assim próximos um do outro, né, começa a predominar as interações que são de atração. Eles começam a sofrer uma atração para ficar mais estáveis. E até formar a ligação, que vai ser um comprimento de ligação assim, ó, perfeito. Esse comprimento de ligação perfeito é distância entre os átomos, né? Que a gente diz isso de distância internuclear, que é entre os núcleos, porque a gente não consegue ver o átomo no todo, né? Onde é que está o último elétron. Então a gente pega a distância internuclear, que essa aqui é a distância internuclear mais estável da ligação de hidrogênio. Por exemplo, 74 picômetros, né? Que é 10 a menos 12 metros. Só que também tem um detalhezinho, né? Que é essa curva que você está vendo, não sei se estou reparando nesse gráfico aqui, essa curva também, é que quando você começa a juntar muitos núcleos, né? Os núcleos se repelem. Então começa a ter uma energia muito grande de repulsão, uma força de repulsão, e aí essa força, claro, se tu romper ela, tu acaba fazendo uma fusão nuclear. Mas aí a gente já está indo numa outra coisa, uma outra direção que não é ligação química, né? Então, eu vou pegar esse gráfico aqui e vou mostrar para vocês uma outra parte, tá? Eu vou dar uma aprofundada nele, só dá uma olhada onde é que está a energia de ligação. É do zero até lá embaixo, que é onde é que está formando a ligação, tá? Então, é essa energia de ligação. Então, olha só, existe uma questão do Enem, que ela colocou literalmente esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, e pediu que era, o que está acontecendo, né? Tu tinha que interpretar essa questão e dizer o que era aquilo ali que está acontecendo, com as ligações ou a distância interatômica do gráfico. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou explicar uma parte desse gráfico aqui que eu acabei de mostrar para vocês e vou te explicar por que a gente considera a energia igual a zero quando os átomos estão longe. É porque assim, a gente considera a energia potencial elétrica nula quando as cargas testes estão totalmente separadas uma da outra. Tipo uma distância infinita, elas não se enxergam, elas não sentem uma a outra.
Então não tem essa força, a energia é zero, a força é zero. Então não tem interação entre elas. Agora, no momento que a gente tem a ligação química, que está no menor patamar de energia, porque ela está mais estável, digamos assim, a gente diz que a distância entre os átomos nesse ponto aqui, nesse vale, é a mais estável. É onde é que tu vai encontrar menor energia entre os dois, eles ligadinhos. A gente pode traçar isso aqui como sendo a energia de ligação, né? Que é a aula de hoje, que vai do zero até aqui embaixo. Então, por isso que para formar uma ligação, ele libera isso aqui de energia. No caso, se for hidrogênio, é menos 436 kJ por mol. A gente sabe que é por mol, né? Porque tudo na química, em termoquímica, é por mol, que é a energia de ligação. E eu posso fazer um desenho contigo que vai ser, digamos, a temperatura a 0 Kelvin. Digamos que a temperatura a 0 Kelvin, a distância entre os átomos mais estável seja essa aqui, a R0, que a gente convencionou aqui, tá? R0 quer dizer a distância interatômica mais estável. Agora, olha só a paranoia. Se a gente começar a aumentar a temperatura, ó, a gente está em 0 Kelvin, temperatura absoluta, né? Se a gente começar a aumentar a temperatura, as moléculas vão se mexer um pouco mais. Movimento harmônico simples, tá? Elas vão começar a se mexer um pouco mais. E a distância média entre elas aumenta. Aí já dá o R1. Se eu continuar aumentando a temperatura, a distância média entre elas vai aumentando e continua esse movimento harmônico simples. Nossa, cara, fechou todas as aulas hoje. Olha que lindo. Tô arrepiado já. E aí já dá um R2. Então vai aumentando a distância entre elas. A mesma coisa, assim, o temperatura 3 vai ter o R3, temperatura 4, o R4. Claro, se eu chegar a um ponto de aumentar muito a temperatura, de tal maneira que elas se dissociam uma da outra, né, se separam uma da outra, aí essa energia que eu dei para a molécula eu vou chamar de energia de ligação, que é exatamente a energia que eu quebrei a ligação química, que é o ΔH de ligação. Então, essa questão do Enem, que o pessoal considera muito difícil, só tinha que interpretar isso aqui, né? Pô, a energia térmica fornecida para os átomos aumenta a energia cinética, aumenta o movimento entre eles. E façam que eles oscilem, movimento harmônico simples, em torno de uma posição de equilíbrio médico, que é os círculos cheios. Então, essas posições aqui, tá? Que estão mostrando os círculos cheios, é uma média, né? Porque a distância pode estar maior ou menor, né? Maior ou menor, mas como fica oscilando, tem um ponto médio. E aí, olha só, a pergunta do Enem. A distância de ligação química, né? Pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais. Pode variar sobre toda essa extensão. E o ponto médio é o círculo cheio. Identificada com as temperaturas de T1 a T4, temperaturas crescentes. Dá para ver, né? A temperatura está crescendo, o movimento delas aumenta e a média, a distância média entre os átomos aumenta também. E o Enem te pergunta, que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse que eu estou aumentando a temperatura e as moléculas estão aumentando a distância entre elas, ou os átomos estão aumentando a distância entre eles? Cara, não é ionização, porque ionização é a quebra da ligação. Então, não é isso que está acontecendo, né? A quebra da ligação, ela teria que sair aqui de baixo e vir aqui para cima, que é a posição zero, né? Então, também não é dissociação, porque dissociação é a quebra da ligação. Só que a ionização é a quebra da ligação covalente em íons e a dissociação é a quebra da ligação iônica em íons. Também não é a letra D, que é a quebra de ligação covalente, também não está formando ligação. Então, esse fenômeno só pode ser dilatação. Eles conseguiram misturar um negócio lá da física com o negócio da química. Bom, eu espero que vocês entenderam essa questão, né? Porque essa questão é um pouquinho complexa, a gente consegue deduzir de outra maneira. Eu só te mostrei com foco de ligação. Então, voltando para o nosso slide, eu acho que agora eu convenci vocês que quando a gente quebra uma ligação, sempre absorve calor. A gente tem que dar calor para quebrar ela e deixar os átomos solteiros, assim, sozinhos. Então, eu vou fazer um resuminho para vocês, que é esse resuminho aqui. Todas as questões agora, na parte de ligações químicas, eu vou cair nesse resumo, que quer dizer o quê? Quando quebra a ligação, absorve calor.
quando você forma a ligação, libera calor, tá? Você pode olhar para o gráfico aqui. Toda vez que eu tiver o H2 e quebrar a ligação, ele vai absorver X. Se eu tiver H com H formando H2, ele vai liberar X. Beleza? Vamos ver. Pode repetir de novo porque é dilatação? Claro que eu posso. Olha só, eu vou voltar para o slide aqui. Prof, mas então sempre vai ser dilatação? Olha, vai ser dilatação até a gente quebrar a molécula, né? Ó, vamos voltar aqui para o gráfico, tá? Imagina o seguinte. Ó, eu vou tirar esse cara aqui. Imagina o seguinte, a gente está na temperatura de 0 Kelvin. Essa molécula, por exemplo, explica de novo porque não é letra D. Tá, vamos lá. Olha só. O que está acontecendo nessa questão, né? É assim, é uma questão do Enem de 2018, né? Então, a gente está aqui na distância R0. Qual que é a distância R0? Essa que está aqui, temperatura 0 Kelvin, né? E R0. Então, existe aqui uma distância entre as moléculas que é a distância mais estável possível. Ela engloba a repulsão entre os núcleos e a atração dos elétrons de um átomo com outro núcleo, elétrons de outro átomo com outro núcleo. Então, essa aqui é a distância perfeita, é o menor patamar de energia que tem. Ele está no vale, né? Só que tu vai começando a aquecer isso, né? Tu vai aquecendo. Se tu der muita energia, você quebra a ligação. Não é isso que aconteceu no gráfico. Por quê? Porque a gente não saiu do zero, aqui, tá? Da temperatura, digamos, 0 Kelvin, a energia mais estável, e a gente subiu até a linha que é o zero aqui, de energia. Então, não é isso que a gente fez, tá? Então, o que a gente fez? A gente aumentou a temperatura gradativamente. O que acontece se a gente aumentar a temperatura gradativamente? As moléculas começam a vibrar. Porque ela só vai ter, por exemplo, entropia zero, né? Que é a terceira lei da termodinâmica, S igual a zero, quando ela for um sólido cristalino e ela não tiver nenhum movimento. E aí, conforme ela começa a aumentar a temperatura, ela começa a vibrar. Então, ela vai para a temperatura 1, e aí eu fiz um desenho para ti aqui, né? Ó, a distância média entre elas aumentou. E aí, se tu continuar aumentando a temperatura, elas vibram mais, olha a paranoia, e a distância média entre elas aumenta. Aquele R2 é uma distância média entre os núcleos, né? Mas a questão tentou te falar isso, eu só estou desenhando. O R3, a distância entre elas aumentou ainda, e o R4 aumentou mais ainda. Quer dizer, um sólido que estava desse jeito, tu deu temperatura para ele e ele começou a dilatar. Ele começou a aumentar o volume dele. Também vale para líquido, também vale para gasoso, até com maior influência. Mas é o que aconteceu com o sólido, porque a questão está falando de sólido. Então ele dilatou. Ah, mas eu posso falar que ele quebrou as ligações? Eu posso falar que é uma ionização, que chegou a quebrar a ligação covalente, ou dissociação, que é quebrar a ligação iônica? Não, não chegou a quebrar a ligação. Porque a questão ela quer que tu identifique apenas o que aconteceu da temperatura 1 até a temperatura 4. Então, ocorreu apenas o quê? Uma dilatação. Beleza? Vocês conseguiram entender agora? Tá, que bom, gente. Qualquer coisa vocês gritem, porque essa questão aí, ela é, eu acho que uma das mais difíceis de 2018, tá? E realmente precisava bastante atenção. Bom, então vamos lá. Ó, agora que eu entendi isso, só deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tá, mas como não quebrou a ligação? Ah, é uma boa pergunta. Vai fechar com a aula de agora, tá? Por que não quebrou a ligação? Deixa eu ver. Eram átomos sozinhos? Não, eram átomos que estavam num cristal, dentro de um sólido, num cristal. Por que existe? Ó, por que não quebrou a ligação? Ocorreria a quebra quando a linha chegasse no zero? Perfeito, é isso aí. Quando a linha chegasse no zero, tipo, de menos 436, se fosse hidrogênio, e chegasse no zero, aí quebra.
Então, o nome disso é energia de ligação. O que é energia de ligação? É o valor exato em que a ligação quebra. Se tu der uma energia menor, a ligação vai dilatando, vai oscilando, os átomos vão naquele movimento harmônico ficando mais forte, até se der a energia correta, tabelada, que está todas as energias de ligação tabelada, ela quebra. Então a gente sabe exatamente qual é a energia para quebrar todas as ligações do mundo inteiro, do mundo inteiro, que é exatamente quando sai do vale até o zero. Perfeito, cara, exatamente, é isso que vocês estão falando, ó, tá lindo. Então, agora vocês entenderam essa paranoia e por isso que a gente tem aqui, ó, na ligação um valor exato, que é para quebrar a ligação, e só tem que lembrar que a quebra absorve, tá? Essa é a pior parte que eu tenho mais medo, assim, digamos, de vocês confundirem, por causa, sei lá, da biologia, que fala que quando quebra a glicose ou quebra não sei o que libera calor, que não é isso, né? Sempre quando quebra, absorve, não tem exceção, e esse gráfico é importante. E quando forma a ligação é que libera. Então, esse desenho aqui, ó, esse resuminho, em toda a questão que eu vou fazer contigo agora, ele vai aparecer. Para a gente fixar que quando quebra a ligação, absorve. Só deixa eu ver as questões aqui, tá? Tá, então seria os dois hidrogênios vibrando juntos até chegar uma energia e vibração limites, que quebraria a ligação. Perfeito, Camila. Você resumiu a aula de hoje. Isso aí. Exatamente, tá? Teria como diferenciar os dois tipos de ligação nesse gráfico? Não sei se eu entendi a pergunta. Teria como diferenciar os tipos de ligação nesse gráfico? É que assim, ó, as ligações tem como diferenciar os tipos de ligações. Por exemplo, ó, ligação simples. Geralmente, para quebrar a ligação simples, é uma energia menor. Para quebrar a ligação dupla, é uma energia maior. Para quebrar a tripla, é uma energia maior ainda. Então, o vale ele vai aumentando. Então, quem sabe pelo vale eu consigo ver uma ligação simples, dupla e tripla. Uma ligação iônica é mais fundo ainda, né? Então, pela energia em si, eu acho que eu consigo diferenciar. Eu só não sei se é essa a pergunta que você quis fazer, tá? Mas vamos tentar ir para a prática, para eu te mostrar como é que tu vai resolver as questões do vestibular na química com isso?